A finalidade da vida. Todas as pessoas, sem exceção, estão lutando para alcançar a felicidade e para evitar a infelicidade. Desde as pequenas coisas que fazemos no dia a dia até os grandes eventos que marcam a história, tudo são expressões da incessante busca humana pela felicidade. Como então esta felicidade pode ser alcançada? As pessoas se sentem felizes quando realizam seus desejos. Mas a palavra desejo pode ser mal compreendida, pois na atual circunstância os nossos desejos tendem a direcionar mais para o lado do mal, ao invés do bem. Os desejos direcionados para o mal, para as coisas ruins, não emanam de nossa mente original. A mente original sabe que tais desejos nos conduzem apenas à infelicidade. Por isso, ela rejeita os maus desejos e tenta a todo custo seguir a direção do bem. Mesmo arriscando as suas próprias vidas, as pessoas se esforçam para alcançar a alegria que seja capaz de satisfazer a mente original. Será que já houve alguma pessoa que sentiu plenamente feliz ao realizar os seus maus desejos? Sempre que maus desejos são realizados, nós sentimos pesar em nossa consciência e agonia em nosso coração. A contradição humana. Pessoas religiosas e pessoas de consciência estão lutando intensamente para seguir apenas os desejos bons e levar uma vida de bondade. Mas desde o início dos tempos, ninguém tem conseguido livremente seguir os desejos de sua mente original. Quando lemos Romanos capítulo 3, versículos 10 e 11, o apóstolo Paulo deixa claro esta condição humana quando diz: "Não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus." Quando o apóstolo Paulo percebeu em si mesmo essa contradição humana, ele também disse em Romanos capítulo 7, versículo 21 ao 24: "Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou." Dentro de cada pessoa existe uma grande contradição. A mente original que deseja a bondade e a mente má que deseja a maldade. Elas estão envolvidas em uma batalha feroz, buscando realizar dois propósitos contraditórios. Qualquer ser que possua tal contradição em si mesmo está fadado a perecer. Por isso o ser humano está vivendo à beira da autodestruição. Este conflito dentro de cada indivíduo expande para a família, para a sociedade, e para a nação e para o mundo. Hoje, os conflitos mundiais são apenas expansões daqueles conflitos que cada pessoa carrega dentro de si mesmo. Será que a vida humana já se originou com tal contradição? O ser humano sempre teve essa natureza contraditória inerente? A vida humana seria incapaz de surgir se tivesse essa contradição desde o início. A contradição, portanto, deve ter se desenvolvido após o surgimento da raça humana. Quando observamos a Bíblia, podemos perceber que esta contradição foi o resultado da queda do homem. Ao observar a situação atual da humanidade, não podemos discordar que a condição humana é decaída. Quando compreendemos o fato de que devido à queda chegamos à beira da autodestruição, faremos esforços desesperados para resolver a contradição interior. Evitaremos os maus desejos que provêm da mente má e seguiremos apenas os bons desejos que fluem da nossa mente original. A ignorância humana. Do ponto de vista do intelecto, a queda humana significou a descida da humanidade à escuridão da ignorância, quando o ser humano perdeu a verdade. Como temos mente e corpo, devido à queda apareceram dois tipos de ignorância: a ignorância interna e a ignorância externa. Ignorância interna significa ignorância espiritual. Ainda não temos respostas completas para temas tais como: qual é a origem dos seres humanos? Qual é o propósito da vida? O que acontecerá após a morte? Será que Deus e o mundo futuro existem? A ignorância externa é a ignorância sobre o mundo natural, incluindo o corpo humano. Por exemplo, qual é a origem do universo físico? Quais são as leis naturais que regem todos os fenômenos no universo? A fim de eliminar a ignorância interna, as pessoas têm buscado ajuda na religião com a intenção de adquirir conhecimento interno. E para resolver a ignorância externa, o caminho percorrido tem sido o caminho da ciência. Os limites da religião e da ciência. O avanço científico pode criar um ambiente social agradável, baseado na riqueza material
e na prosperidade, mas não é capaz de satisfazer nossos desejos interiores, os desejos da mente e os desejos do coração. Felicidade apenas no sentido material e externo não pode ser comparada com a felicidade interior experimentada por aqueles que percorrem o caminho da verdade interna e encontram felicidade mesmo nas coisas mais humildes. No campo da filosofia e religião, é inegável que elas fizeram várias contribuições positivas, mas considerando isso objetivamente, será que houve alguém que tenha sido capaz de alcançar um conhecimento que pudesse resolver as mais profundas angústias da humanidade? Houve algum sábio que tenha iluminado claramente o caminho para resolver todas as questões fundamentais da vida humana e do universo? Mesmo tendo contribuído positivamente, a religião e a filosofia ainda têm limites para resolver todas as questões da vida humana. As lutas atuais do mundo religioso. As religiões modernas não conseguiram frear o materialismo, que nega a existência de Deus e observou o crescimento dessa ideologia em seu próprio meio. Mesmo ensinando que todos somos filhos de Deus, somos filhos do mesmo Pai, muitos religiosos não sentam junto com seus irmãos e irmãs de cores de pele diferente. Os problemas relacionados ao materialismo e à discriminação racial até podem ser resolvidos pela elevação da vida humana, mas ainda há um outro vício social mais forte que apenas os esforços humanos nunca poderão erradicar. Esse é a imoralidade sexual. Este vício está funcionando constantemente na mente humana, mesmo de forma inconsciente, e tem conduzido a vida de numerosas pessoas à ruína. É uma tragédia ao mundo religioso atual não conseguir bloquear este caminho para o qual muitas pessoas correm cegamente. A razão pela qual as religiões não têm conseguido realizar suas missões. As religiões têm dado ênfase na busca da felicidade interna e negado a felicidade física. Elas têm menosprezado os prazeres do corpo físico a fim de buscar a satisfação espiritual. Contudo, as pessoas não conseguem cortar os seus desejos pela felicidade física que as perseguem como uma sombra. Os desejos físicos se apoderam das pessoas religiosas e as conduzem à profunda agonia. Tal é a contradição que assola a vida até mesmo de líderes espirituais iluminados, conduzindo-os aos vales da destruição e a um triste fim. Outro fator que tem limitado a religião em realizar suas missões é a falta de interpretação e explicações científicas. Atualmente as pessoas têm dificuldades em aceitar o que não pode ser demonstrado de forma lógica e científica. Até mesmo a verdade interna demanda explicações lógicas convincentes, de modo a satisfazer não só o coração, mas também o intelecto das pessoas. Nova expressão da verdade. Religião e ciência tomaram caminhos contraditórios e irreconciliáveis ao longo dos seus desenvolvimentos e por isso não conseguiram resolver os dois aspectos da ignorância humana. Sendo assim, para a humanidade superar completamente os dois aspectos de ignorância e realizar totalmente a bondade que a mente original deseja, em algum ponto da história deve surgir uma nova verdade, que possa reconciliar religião e ciência e resolver os seus problemas de uma forma unificada. Pode parecer estranho às pessoas religiosas imaginar que uma verdade nova deve surgir, pois elas entendem que a verdade que temos atualmente já é completa em si mesmo e não pode ser mudada. Com certeza, a verdade em si, ela é única, eterna, imutável e absoluta. Contudo, a profundidade e a extensão do ensinamento e o método de expressão da verdade naturalmente deve variar de acordo com a época em que ela é dada. Em diferentes épocas, Deus utiliza-se de métodos e expressões diferentes para ensinar a sua verdade ao ser humano. Como o nível intelectual e espiritual humano está evoluindo constantemente, novas formas de expressar a mesma verdade devem ser empregadas. Quando observamos a Bíblia, podemos perceber claramente que Deus deu uma nova verdade ao povo através de Jesus e o Novo Testamento. As pessoas estavam acostumadas com as leis mosaicas, que eram o centro do Antigo Testamento. Quando Jesus chegou com as novas palavras de verdade, ele foi mal compreendido e até perseguido. Enquanto as leis previam o apedrejamento da mulher adúltera, Jesus a perdoou e até repreendeu seus agressores. Enquanto as leis rígidas pregavam olho por olho, dente por dente, mão por mão, queimadura por queimadura, Jesus mostrou algo novo, como perdão, amor e o arrependimento. Jesus deu ao povo uma nova expressão da verdade, a qual não foi bem compreendida naquele momento,
mas após 2000 anos, todos compreendemos que as palavras do Novo Testamento foram inspiradas por Deus para completar e aperfeiçoar as leis do Antigo Testamento, como Jesus deixou registrado em Mateus 5,17, onde ele disse que não veio para abolir, para acabar com as leis, mas ele veio para poder cumpri-la e para poder aperfeiçoá-las. Nas circunstâncias atuais, onde tanto a ciência como a filosofia e a religião encontram sérios limites para conduzir a vida das pessoas para a luz da vida, deve emergir uma nova expressão da verdade que possa irradiar uma nova luz e mais brilhante em nossas vidas. Quando vemos a passagem bíblica de João capítulo 16, versículos 12 e 13, onde Jesus disse: "Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade." Através desta passagem, podemos entender claramente que Jesus indicou que no futuro Deus revelaria novas palavras de verdade. Passagens como João 16:25, onde Jesus disse: "Disse-vos tudo isso por parábolas. Chegará, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas falarei abertamente acerca do Pai." E Apocalipse 10:11, onde ele mostrou que ainda precisará ser profetizado a numerosas nações, povos, línguas e reis. Estas passagens também mostram, sem sombras de dúvidas, que Deus enviará uma nova verdade para seus filhos, seres humanos. As missões da nova verdade. Quais serão as missões que essa nova verdade deve cumprir? A nova verdade deve ser capaz de unificar a religião e a ciência e ensinar a verdade interna e externa a fim de eliminar a ignorância humana que lhe causa tanta tristeza. Consequentemente, a nova verdade capacitará as pessoas para superar os dois aspectos de ignorância, o interno e o externo. Guiará as pessoas para que elas consigam seguir o caminho da mente original. Esta nova expressão da verdade deve mostrar a realidade de Deus ao revelar pela primeira vez o seu coração de alegria no momento da criação, o seu coração partido ao ver a queda dos seus filhos e o seu coração aflito ao fazer extremos esforços ao longo do curso da história a fim de restaurá-lo. Esta nova verdade deve ser capaz de abraçar todas as religiões, ideologias e filosofias da história e trazer a completa união entre elas. Esta nova verdade deverá realizar uma única família humana mundial, apresentando Deus como pais e os seres humanos como irmãos, possibilitando a eles viverem em harmonia uns com os outros ao recuperar o amor fraternal original da criação. A nova verdade também deverá ser capaz de esclarecer os difíceis mistérios da Bíblia, como, por exemplo, os seres humanos caíram por comer um fruto literal, como está escrito na Bíblia? Se sim, então por que Jesus disse em Mateus 15:11 que algo comestível não torna o homem impuro? Se não foi um fruto literal, então qual foi a real causa da queda? Por que um Deus de perfeição e beleza criou os seres humanos com a possibilidade de cair? Por que Deus onipotente não evitou a queda, embora ele tivesse ciente que eles estavam caindo? Por que Deus, mesmo sendo todo-poderoso, ainda não salvou a humanidade decaída utilizando o seu poder? Quais são as fórmulas e leis que têm governado o curso da providência? Como a história será consumada e, finalmente, em que tipo de mundo a humanidade entrará? Qual é o relacionamento entre Deus, Jesus e os seres humanos? Por que, mesmo após a salvação pela cruz, ninguém pôde dar nascimento a um filho sem pecado que não precisasse de redenção por um Salvador? Qual é a amplitude da redenção pela cruz? Por que Jesus deve voltar novamente? Quando, onde e como será o seu retorno? Como as pessoas decaídas serão ressuscitadas em sua volta? Qual é o significado das profecias bíblicas de que o céu e a terra serão destruídos por fogo e outras calamidades naturais? A nova verdade deve explicar estas questões não em linguagem metafórica, por meio de símbolos e parábolas, mas como Jesus prometeu em João 16:25, em linguagem clara, de modo que todos possam entender. Somente com o auxílio da nova verdade, com suas claras explicações, podemos trazer a unidade ao cristianismo. Entretanto, esta definitiva verdade não será descoberta através de pesquisas acadêmicas ou de intensa leitura das Escrituras, ou de qualquer método intelectual humano. Esta nova verdade deve aparecer como uma revelação de Deus. Em todos os cantos do mundo, incontáveis almas estão recebendo a luz dessa nova verdade e estão sendo renascidas. Desejamos com o mais profundo coração que essa luz da verdade encha rapidamente toda a terra.